Pessoal, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando mais uma live promovida pelo Cine 14 Bis e retransmitida pelas empresas, pelos órgãos de imprensa, pelos influencers, né, pelas prefeituras da região. Hoje a gente está reunido aqui para falar, a gente ia falar sobre como Guaxupé deve comportar daqui para frente após o decreto assinado pela prefeitura que flexibiliza a quarentena na cidade. Mas a gente acabou de receber a informação que o decreto está suspenso. O decreto está suspenso. Há um comunicado, uma notificação da promotoria. A gente vai ver um vídeo agora dos representantes da prefeitura, o secretário de governo Arthur Gonçalves, que, por sinal, ia participar com a gente dessa live, acabou de enviar um vídeo para a gente dizendo que o decreto está suspenso. Então, uma informação em primeira mão que a gente está dando aqui na nossa live. Mas antes de ver o vídeo, deixa eu só dizer uma boa noite aqui para o Luiz Prosperi, jornalista Luiz Prosperi, que está com a gente hoje. Ia participar fazendo perguntas, né? E tem um faro aí para o furo de reportagem. E com a presença do Prosperi, a gente anuncia então que o decreto está suspenso em Guaxupé. Tudo bem, Gordo? Tudo bem, Caetano? Boa noite, Mauri. Os repórteres têm que ter sorte, né? Não é uma sorte interessante, mas é um furo aí de que Guaxupé está suspenso aí a quarentena, né? Que todo mundo queria para a rua já hoje e tal, mas tem que ficar em casa de acordo com a promotoria. A gente vai ver pelo vídeo. É muito interessante e muito forte, eu achei. Depois a gente pode comentar sobre isso. Isso aí. Mauri Palos, diretor do Cine 14 Bis. Boa noite, Mauri. Boa noite, Caetano. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Luiz Prosperi. Pois é, a gente foi tomado de surpresa, eu um pouco mais de surpresa ainda para fazer esse bate-papo. O Gordo, o Luiz de jornalista entrevistador passa a ser entrevistado. E vamos ver. Eu não sei se tão... talvez até por sorte, viu, Luiz? Talvez essa recomendação do Ministério Público tenha sido uma sorte para todos nós, porque talvez o decreto estivesse um pouco precipitado, né? Mas a gente vai bater um papo depois, né, Caetano? Vamos ver o vídeo que eles mandaram, depois a gente bate um papo. Vamos assistir, então, o vídeo enviado pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Guaxupé. Boa tarde, agora são aproximadamente 17 horas e 30 minutos. Nós estamos utilizando esse vídeo para fazer um comunicado à população de Guaxupé que nós acabamos de receber um ofício do Ministério Público, uma notícia de fato, aonde o promotor faz a recomendação que seja revogado o decreto 2212, em que o município de Guaxupé faz adesão ao programa do Estado de Minas Gerais, Minas Consciente. Esse programa propiciaria a abertura de alguns segmentos do município de comércio que até então estavam fechados, e o Ministério Público, então, nos recomenda, através de uma notícia de fato, a revogação desse decreto, sobre uma série de penas que eu quero passar a palavra agora para a nossa procuradora, doutora Lisiane Durante, para que ela explicite qual a caracterização das penalidades que serão impostas ao Executivo em função do descumprimento dessa recomendação. Boa tarde a todos. O descumprimento, a recomendação, ele acarretará, em penas de responsabilidade solidária futura, caso não seja feita a revogação. Inclusive com bloqueio futuro do patrimônio pessoal dos responsáveis pela flexibilização, pela teoria da despersonalização da pessoa jurídica, artigo 50 do Código Civil, em ação de danos morais coletivos e individuais pelas partes legitimadas, além de ações cíveis
por responsabilidade objetiva contra o poder público, teoria do risco social, improbidade e responsabilidade político-administrativa no Decreto-Lei 201 de 67, e criminal, incluindo crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. São essas as penalidades que serão impostas, não ao Executivo, mas às pessoas responsáveis pela edição do decreto. No caso, o prefeito e todo o comitê de enfrentamento do novo Covid. Tá, doutora Elisiane, só para ficar bem claro, para a gente finalizar então esse vídeo, o decreto que foi apresentado ontem pela Prefeitura, autorizando a abertura do comércio, então ele não está valendo mais, é isso? O comércio volta a fechar, volta a ser como era antes. Nós vamos revogar nesta data, em acatamento à recomendação da primeira promotoria, em razão de que, em razão dessas penalidades na pessoa do prefeito e dos agentes públicos envolvidos, do comitê do Covid. Nessa data nós estaremos revogando e passará a vigorar o decreto anterior. Arthur, mais alguma informação sobre essa recomendação do Dr. Tales? A partir da recomendação da primeira promotoria do Dr. Tales Tácito Ponte Luz de Pádua Cerqueira, nós estamos revogando esse decreto. Vai ficar valendo o decreto nosso anterior até a data... A mesma data, a data do dia 20 de maio. Nós vamos... E o comitê, então, volta a se reunir para ver que providências irá tomar a partir dessa recomendação do Ministério Público na próxima segunda-feira. Então volta todo mundo para casa, comércio fechado, até segunda ordem, até segundo decreto aí da Prefeitura, não é isso? Em acatamento à recomendação do Ministério Público, o município de Guaxupé volta ao conteúdo do decreto anterior. Esse decreto logo mais vai estar disponibilizado no site, né, doutora? É o mesmo decreto que já estava vigorando. Nós vamos editar hoje um decreto revogando o 2212, que é o decreto que nós publicamos ontem, tá? Então, a partir de hoje, passa a vigorar o decreto anterior, tá? Com o impedimento de funcionamento do comércio, nos termos que era do decreto 2210. Bom, tá aí. A gente viu a doutora Elisiane e também o secretário de governo Arthur Gonçalves falando sobre a revogação e o retorno ao decreto anterior até que se tome uma medida, até que se encontre de repente um caminho do meio aí entre um decreto e outro. Vamos ver qual que vai ser a providência que a prefeitura vai tomar. O que vocês acharam dessa decisão? Bom, Caetano, eu acho que foi interessante e ela veio na hora certa. Eu não acho que ainda nós estamos já prontos para liberar ou terminar o isolamento social, porque o país está enfrentando uma crise muito complicada e nós estamos entrando num período, segundo os especialistas, mais difícil do enfrentamento do coronavírus. Estudos de universidades até de Londres dizendo que nós somos o país com maior contágio do mundo. Uma pessoa pode contagiar 3 a 4 pessoas. Então, é um momento crítico, gravíssimo, sem conexão muito com o governo central, né? Mais em ações dos municípios, dos governadores. Então, eu achei que foi a atitude do promotor, independentemente da questão econômica, da questão social, de tudo que está acontecendo nesse momento, eu acho que ele tomou uma atitude muito certa, muito correta. Que me perdoem os conterrâneos de Guaxupé e todos que vão enfrentar mais um período aí duro, sem poder abrir seus comércios, sem poder abrir seus bares, seus salões de beleza e tal, mas eu acho que ainda é necessário esse isolamento. Nós estamos aí chegando, segundo os especialistas, vamos ter quase 10 mil mortes até domingo. Hoje, pelo que eu vi, os dados aí já são 435 óbitos, quer dizer, a gente está muito perto das 500 mortes, né, por dia. E quando acontecer isso na Itália, nossa, 600 mortes na Itália, 700, a gente está muito próximo disso.
Então, eu acho que a atitude do promotor, ao meu ver, foi correta. Mauri? Pois é, Caetano. Na verdade, se a gente tiver que falar, tem que falar, acho que tudo desde o começo, né? Tudo acabou sendo um pouco atropelado, eu acho, porque os países que a gente acompanha em combate ao Covid priorizaram, no primeiro momento, o isolamento, mas, claro, tomaram outras frentes também, principalmente quanto à medição, quanto aos exames. Então, no Brasil, as informações que existem, as 500 mortes, a gente nem tem certeza se são 500. Podem ser mais, podem ser menos. Os exames chegam com uma defasagem de tempo. Não tem exame suficiente. O próprio município mesmo comprou um lote de exames que não conseguiram entregar até hoje. O fabricante não conseguiu entregar o que foi comprado. Então, a própria medição do município e da região não é uma coisa precisa. A gente, de fato, registrado, a cidade está há 3 semanas do primeiro caso confirmado. Dos casos confirmados na cidade, praticamente metade deles foram já de transmissão comunitária, ou seja, não foi pessoa que tem um histórico de viagem para fora ou contato com alguém que já tinha, foi uma transmissão sem saber de onde veio, pego na própria cidade. Então, por essa insegurança de informações no que é a prioridade, que é a saúde, realmente a recomendação do Ministério Público eu acho a mais sensata, de revogar, de suspender o decreto, não é o momento de retornar nem parcial ainda, pelas essas informações. E aí vem uma série de outras coisas que a gente pode falar no decorrer do bate-papo, que são as questões de segurança das pessoas. Primeiro, o EPI, para todos os agentes de saúde, públicos ou privados, ainda não tem suficiente para todo mundo, não tem fornecimento para isso tudo. O álcool em gel, aparentemente, acho que conseguiu suprir as demandas que tinham. Máscaras, mesmo as de pano, a gente pôde notar, e na cidade, por exemplo, você vê que mais de 50% das pessoas, pelo menos no dia de hoje, pelas informações que a gente acompanha pela rede social, não estavam usando máscara. Nos últimos dias, sem a obrigatoriedade de se usar a máscara, também não se via tantas pessoas com máscaras nas filas daquilo que são serviços essenciais. Então, tem alguns passos a serem dados, e eu acho que o comitê, a prefeitura, os governantes em geral, os líderes políticos em geral, têm muito trabalho a se fazer. Uma pena, e é uma realidade, eu acho que a gente pode citar isso, que transformaram o combate na saúde, a preocupação da saúde, em uma disputa política. Completamente imbecil, mas uma disputa política. Bom, o decreto caiu, né? A gente estava com... Eu tinha várias perguntas aqui analisando o próprio decreto. Por exemplo, essa questão da fiscalização, né? Fiscalização, tem um artigo aqui que fala que bem no comecinho, né, após os considerandos aqui, quando nós temos o início daquilo que vai abrir. Aqui, ó, exatamente nesse trecho que eu queria mostrar. Ó. Comércio e prestação de serviços em geral somente poderão recepcionar 30% da capacidade máxima de pessoas. É uma questão difícil, né, de fiscalizar. E eu acho que a primeira pergunta que a gente tinha que fazer, só para quem está assistindo a live a partir de agora, o decreto que a gente está mostrando aqui não está valendo mais, tá? É um decreto que foi publicado pela prefeitura flexibilizando as regras da quarentena em Guaxupé, mas agora há pouco a prefeitura recebeu uma notificação do Ministério Público e após essa notificação, como a gente mostrou um vídeo mais cedo, há alguns instantes, dos representantes da prefeitura, após essa notificação, a prefeitura voltou atrás e disse que o decreto anterior volta a valer. Mas uma questão que inclusive serve para o decreto anterior, porque o decreto anterior também tem algumas restrições, né? Tem as empresas que podem abrir, mas que estão sujeitas à fiscalização. Mas a pergunta é, a prefeitura consegue fiscalizar? Tem gente suficiente? Por exemplo, eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que passam pela região ali da Caixa Econômica Federal
e que questionam o excesso de... Não necessariamente o excesso de pessoas na fila, mas a proximidade de uma pessoa com a outra. E por que isso todo mundo vê e ninguém faz nada, né? De quem é a atribuição? É do banco? É a guarda municipal que tem que chegar e fazer esse tipo de... Gente, vamos separar. Existe gente suficiente para fazer isso? Né? Ou a gente tem que contar exclusivamente com o bom senso, com a iniciativa individual, né? Então é uma coisa... E aí não é só Guaxupé, a gente vê isso no Brasil inteiro. Nós que estamos aqui em São Paulo, né? O caso do Luiz Próspero, a gente também ouve relatos, a gente também vai no supermercado, né, Próspero, e vê as pessoas na fila sem máscara, né? Então é um negócio muito delicado, até onde vai o dever do poder público e até onde vai o bom senso de cada um, né? É uma linha que eu não sei se existe essa linha. É complicado, viu, Caetano? Até é uma questão de cultura mesmo, nossa, né? Nós não estamos acostumados a nos cuidar como deveríamos. A questão das máscaras, que tem sido fundamental, eu viajei muito para o exterior, acompanhando futebol, Copas do Mundo, quando você está num país um pouco mais desenvolvido, você vê muita gente usando máscaras porque está gripado, porque tem algum problema de saúde, para não passar para outras pessoas, está ali. É muito comum isso fora do Brasil, mas aqui não, aqui a gente não estava acostumado com isso. Você via muito e vê muito, assim, pode ser até uma discriminação, mais os asiáticos que moram aqui ou que estão aqui a passeio usando máscara do que propriamente o brasileiro em si. E quando chega uma crise absurda desse tamanho, né, pega a população totalmente desprevenida e também sem muita informação. Tanto é que até a semana passada, retrasado, se discutia do uso da máscara ser essencial ou não. Aí começaram a concluir que sim, que era necessário, que precisava se usar a máscara em todos os sentidos. Quem está contaminado, quem não está, quem está doente, quem não está, todo mundo, para evitar justamente essa transmissão. Então, assim, voltando aí para o caso do decreto de Guaxupé, eu até estava conversando com o Mauri antes da gente entrar aí ao vivo. Quem vai fiscalizar, que foi a sua pergunta, né? Por exemplo, a Guarda Municipal tem efetivo para ir de restaurante em restaurante, de salão de beleza em salão de beleza, para ver se estão usando as máscaras ou não. Outra coisa, a prefeitura vai disponibilizar máscaras para a população, não vai. O cidadão comum tem que comprar uma máscara, eu andei vendo por aí, umas mais baratas a R$5, quer dizer, não é uma coisa assim tão fácil de se resolver. O decreto é perfeito, exige, eu acho que tem que ter todo esse cuidado. Mas quem vai fiscalizar? Quem vai fornecer a máscara, principalmente que a gente está discutindo aqui a máscara? O comércio em si, como é que ele vai fazer? Né? O dono do restaurante, o dono do bar, o dono da padaria, o dono do mercado, como é que ele vai lidar com isso aí? Se entrar alguém sem máscara, ele vai barrar, ele vai ter poder de barrar, não vai? É uma questão muito complicada. E se não for de consciência do cidadão, acho muito difícil que isso tenha assim, validade e as pessoas passam a respeitar. Eu acho, vai ter multa. No decreto da prefeitura tinha uma multa, se não me engano, um valor de R$400, depois da primeiro uma advertência, se a pessoa insistir em não usar, teria uma multa de R$400, se não me engano, e depois até para o estabelecimento chegaria a R$4.000. Se eu não estou enganado, eu vi muito por cima, mas tem multa pecuniária. Eu quero perguntar quem vai cobrar essa multa, como o cidadão vai pagar, isso vai valer mesmo ou não, ou vai ser aquela coisa do jeitinho. Então é uma situação complicada. O mais difícil que eu acho é a conscientização que tem que usar a máscara. Se a gente conseguir passar isso para o cidadão comum, para aquele que está ali no dia a dia, que precisa usar o comércio e tal, e o próprio comerciante, já seria uma grande vitória. Mas eu tenho muitas dúvidas, porque aqui em São Paulo, como você bem disse, eu saio aqui na rua de casa com o cachorrinho para ficar 5 minutos ali na rua, que eu morro de medo de ir para a rua, já vejo um monte de gente andando sem máscara. Quer dizer, não tem, é complicadíssima essa situação. E no caso do decreto, prevê essas multas e a dúvida é essa, quem vai fiscalizar e quem vai realmente fazer valer o que está escrito no decreto. Eu acho que o problema a gente tá vendo que o problema de saúde não é só um problema de saúde, é um problema, acima de tudo, um problema de educação, né?
Isso. Não é saúde, é Perfeito. educação. As pessoas não conseguem interpretar pequenas regras, ordens mínimas, né? De, por exemplo, ficar em cima de um X. As pessoas não conseguem ficar em cima de um X. Ó, você fica nesse X, eu fico na outra. As pessoas não conseguem ler um X. Não adianta nem desenhar, não é uma bolinha no chão. As pessoas não conseguem. Agora estão fazendo você coloca 2 adesivos como se fossem sapatos, né? Que as pessoas colocam os pés para ficar em cima. Nem isso, você não consegue, as pessoas não conseguem respeitar símbolo. Então é um problema de educação, concorda, Mauri? Caetano, acho que tem tantos problemas, Sim. que educação e cultura, talvez a base deles todos, mas nesse momento é mais um dos problemas. Eu acho que, e até o princípio que nós nos propusemos a fazer essas lives, quando a gente conversou, o que a gente queria, Próspero? Fazer com que a informação chegasse de uma forma clara para a maioria das pessoas. Nós estamos vivendo, nos últimos tempos, uma enxurrada de fake news. As pessoas não sabem mais em que acreditar. As pessoas não conseguem ter uma noção de que rumo seguir. Dá para se perceber que a grande maioria, que a maioria da população entendeu, como entendemos, os riscos da pandemia, os riscos do vírus, a mortalidade do vírus, o risco de entrar em colapso, de colocar em colapso o sistema de saúde, onde não vai dar, como já está acontecendo em Manaus, onde não vai dar para as pessoas escolherem quem vai viver e quem vai morrer. É esse o combate, é essa informação que é mínima e clara. Primeiro, o vírus existe. Ponto. Isso não se discute. Você vê em qualquer lugar do mundo, e se você não quiser ver nenhuma matéria, no mínimo, alguém que conhece alguém, você conhece alguém que conhece alguém que mora lá. Liga para essa pessoa, pega o WhatsApp, pega o Facebook, manda uma mensagem, você vai ver o que os outros países estão passando. Não precisa nem acreditar em qualquer emissora A, B ou C. Segundo ponto, se pelo nível de agressividade do vírus em transmissão, como ele é transmitido muito rápido, quantas pessoas uma pessoa só pode contaminar? Os contagiados vão ter sintomas mais graves ou mais leves, a grande maioria mais leve, mas a minoria grave vai lotar os hospitais, vai ocupar os leitos de UTI. Se todo mundo pegar junto, vai lotar os leitos de UTI, vão ter que escolher quem vai morrer e quem vai sobreviver. É isso que a gente está tentando evitar. É isso que as organizações de saúde do mundo inteiro defendem. Essa informação, que é básica, que é real, não deveria entrar em discussão mais. Isso teria que chegar claro na cabeça de todo mundo. Não qualquer pessoa ficar questionando, existe, vou pegar, não vou pegar, estou distante, estou próximo. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, ficaria muito mais fácil, cada um, eu tenho acompanhado aqui alguns comentários que a gente está recebendo agora no Facebook, cada um assumir a sua responsabilidade. Todo mundo quer cobrar o prefeito, quer cobrar os vereadores, quer cobrar o governador, quer cobrar o presidente, mas ninguém se cobra. Ninguém se preocupa em obedecer uma distância na fila. Não precisa nem ter X no chão. Se a informação está clara, não precisa nem ter um X no chão. Basta manter uma distância de 1,5 m, 2 metros. É isso que é a recomendação clara. A máscara, como o Próspero comentou, os asiáticos também usam desde sempre, desde muito tempo atrás. E eles usam para proteger o próximo. Geralmente, quem coloca uma máscara no Japão é porque ele está com alguma doença. Ele não quer contaminar o próximo. E foi exatamente isso que a gente começou a ouvir no começo da pandemia, e depois se descobriu que uma das formas mais eficazes de defesa era que todos tivessem máscara, quem está e quem não está, que diminuiria o risco de transmissão. Eu estou de máscara, estou protegido? Não é 100%, mas diminui o risco de transmissão. Aí a pessoa começa a se preocupar um pouco mais com o lavar das mãos, que vai ter que ser, em vias de regra, mais vezes feito durante o dia. A pessoa começa a se preocupar em colocar a sua máscara, em proteger o próximo, em fazer coisas essenciais. O comércio essencial está aberto porque é essencial. Não é momento de fazer coisas supérfluas. É momento de fazer o que é essencial.
o que é mínimo. Se tivesse assim, se tivesse essa clareza, se tivesse essa consciência das pessoas, ficaria muito mais fácil de discutir, mesmo nesse momento, um decreto de reabertura. O que não deve ser fácil para as pessoas que estão lá no comitê tomar algumas decisões. Por exemplo, no próprio protocolo que o Estado de Minas colocou, ele coloca um exemplo que eu vi que teve uma pequena aglomeração de pessoas, profissionais de educação física ou donos de academia. O protocolo do Estado de Minas coloca as academias, como colocou o cinema, teatro e shows, para só reabrirem depois da pandemia. Poxa vida, se uma das coisas principais é a saúde, a preservação da saúde, a academia não é uma preservação da saúde? Então, será que não tem que ser melhor discutido isso? Agora, ao mesmo tempo, as academias têm que assumir a responsabilidade de higienizar, de manter a distância, de colocar menos pessoas. E não é isso culturalmente que a gente vê nas academias, na grande maioria das vezes. É um problema muito complicado, mas eu acho que, se é que tem um norte a se seguir, esse norte seria clareza na comunicação e assumir algumas realidades que não se discute mais. Aí se transformou, no Brasil, o único país no mundo, se transformou essa discussão de saúde em uma discussão política. E aí a gente sabe do jeito que está. Não tem como fugir disso que é uma realidade. Eu acho que a recomendação do Ministério Público é muito prudente mesmo, e mais prudente ainda é a gente olhar para nós mesmos e ver o que nós estamos fazendo para combater a pandemia. Bom, depois a gente vai discutir as questões econômicas. Quem está assistindo a gente a partir de agora, só quero lembrar que a gente ia conversar hoje com 3 secretários da Prefeitura de Guaxupé: o Arthur Gonçalves, secretário de Governo, a Daniela Betelli, de Saúde, e o Rafael Olinto, secretário de Administração. Mas, minutos antes da live, nós recebemos uma notificação, um comunicado da assessoria de imprensa da Prefeitura, dizendo que, olha, não vai ter mais bate-papo porque o decreto foi suspenso. O objetivo era falar sobre o decreto que flexibiliza a quarentena em Guaxupé, que permite que alguns setores do comércio comecem a abrir as suas portas, claro que dentro de vários limites, né? Um deles é esse que a gente falou agora há pouco, de ter 30% do público, né? De oferecer máscara, álcool em gel, enfim, um decreto muito complexo, cheio de detalhes que as empresas teriam que respeitar, mas a Prefeitura recebeu uma notificação do Ministério Público dizendo que não era para levar esse decreto adiante. A Prefeitura acatou essa recomendação do MP e disse que vai se reunir agora, que nos próximos dias vai ter uma uma nova posição sobre o que vai fazer daqui para frente no meio dessa pandemia, né? Até então, até a próxima reunião, até lá, a Prefeitura vai seguir, a cidade de Guaxupé segue o decreto que estava valendo até ontem, né? O Luiz Próspero, eu falei para o Mauri, estava falando sobre essa questão da comunicação, da educação, né? Que, quando eu digo educação, eu quero dizer no seguinte sentido, que a gente tem uma dificuldade de interpretar a realidade como ela é, de ver as coisas com clareza, né? E aí, por isso que eu falo que é uma educação, não é de, eu quero ser um sujeito educado, que não vou fazer isso. Não, é uma forma de interpretar a vida e ligar os pontos. Olha, mais gente na rua, mais gente doente, né? É uma coisa básica. Mas as pessoas enxergam aquilo que querem, né? Então a gente está vivendo um mundo hoje de negacionismo, de verdade bolhas, né? Principalmente fomentado pelas redes sociais, que criam bolhas onde as pessoas vivem num mundo, num universo em que aquilo que é conveniente para elas acaba sendo a verdade universal. Você, como um jornalista muito experiente, premiado, viajado, como é que você vê esse mundo hoje, onde o jornalismo, que até então era uma questão onde a gente buscava as informações verdadeiras, o jornalismo está sendo colocado em xeque pelas pessoas que acreditam, não vou dizer que acreditam na Terra plana, porque não são só as pessoas que acreditam na Terra plana que colocam o jornalismo em xeque, mas colocam o jornalismo como uma coisa duvidosa, né? Mas, por exemplo, esses dias eu ouvi uma senhora
eu estava no mercado, a gente ouve, né, as pessoas comentando, uma senhora sem máscara, obviamente, você percebe que ela é do grupo de risco, né, dá para ver pelos cabelos brancos e pelas rugas, que é uma senhora que está acima dos 60 anos, a senhora dizendo, olha, esse negócio de coronavírus é uma invenção da mídia para ter ibope. Como é que você, um jornalista de muitos anos de carreira, vê esse mundo onde as pessoas duvidam das informações reais? Então, Caetano, eu vivi dentro de uma grande redação de jornal, do Estadão, Jornal da Tarde, por mais de 30 anos, né? Onde se acreditava que o jornalismo ainda tinha alguma função no mundo, que era de informar, né? Isso era um sonho, né? Quem queria ser jornalista tinha um sonho. Puxa, eu vou ser jornalista, eu vou trabalhar numa grande redação, vou informar, vou noticiar, vou entrevistar, vou esclarecer muitas coisas, vou brigar por muitas frentes de batalha e tal, para um mundo melhor. E é um ideal que você tem, no caso, jornalista. Hoje em dia, eu tenho dó e pena dos jovens que querem ser jornalistas. Por quê? Porque todo mundo é jornalista no mundo. Todo mundo tem uma informação, e a informação que ele publica, que ele acredita, é que ele acha que vale. Ele não quer nem saber, aí as famosas fake news, de onde vem. Ele recebe um vídeo, o maior absurdo de um político, não sei na onde, está falando que olha lá, o ladrão está ali na fazenda que ele comprou com dinheiro público. Olha uma morte que aconteceu aqui porque invadiu o hospital na questão do coronavírus. E não há, às vezes são vídeos de 10, 15 anos atrás que não tem nada a ver com a realidade de hoje, mas está ali como uma verdade absoluta. E todo mundo acredita nisso. Aí você pega um jornal, que é mais sério, uma TV, uma rede de TV, que investe a vida inteira em informação, que é o ganha-pão dessa grande empresa, eles não acreditam. Eles acham, por exemplo, essa manchete, essa da Folha de hoje aqui, não sei se dá para ler bem aqui. Taxa de contágio do Brasil é a maior do mundo, diz estudo. Então, eles vão dizer que a Folha é contra o Bolsonaro e por isso que está publicando isso. No caso específico, agora falando aqui um pouco do Brasil, então, assim, é muito terrível hoje, muito difícil você ser jornalista hoje. A sua opinião, a sua informação vale muito pouco. Não porque você não tenha trabalhado essa informação, você foi buscá-la, você correu atrás, ligou para um, para outro, conseguiu, analisou um dado que vem do governo, outro dado que vem de outra instituição e tal. É o trabalho do jornalista esse. Não é só ouvir e publicar o que está ali. Isso, as pessoas não acreditam mais. Elas não acreditam mais. Elas acreditam que está publicado no Facebook, no Twitter, seja lá quem for que publicou. Você vê a quantidade, eu nem sei falar direito, desses influenciadores de youtuber que tem por aí. Quantos eles ganham milhões. Tem menino aí com 20 anos ganhando 1 milhão por mês de reais para ficar ditando regra e falando disso, daquilo e tal. E você vai ver, a formação dele é zero, não tem cultura, não tem uma universidade por trás, não tem um diploma, não tem nada. Ele está ali falando um monte de asneira e as pessoas acreditam. Então é assim, a questão da rede social, a questão da internet contaminou o jornalismo, contaminou o jornalismo de impresso, que eu falo, a própria TV, contaminou todo mundo. Só que você ainda tem que ter um seu discernimento, ver se a empresa é séria, se o jornalista é sério, se aquilo ali é verdade, você vai acreditar ou não, porque do jeito que está, qualquer coisa é notícia, E aí você fica, assim, eu, jornalista, sou frustrado hoje em dia. Eu não consigo entender mais a realidade, porque talvez o que eu escreva, o que eu publique, ou o que o outro colega faça, não tem valor nenhum mais. Isso aqui já sei que é mentira, está inventando, é porque é contra o político tal, é a favor de tal partido, é contra o governo, é a favor do governo. E não, no fundo não é nada. Isso aqui é o maior absurdo que esse de falar que a China criou o coronavírus para dominar o mundo. Isso aí está aí, porque eu quero o comunismo chinês tomar conta do mundo, por isso que inventou o coronavírus, todo mundo vai lá comprar os produtos dos chineses, porque vai falir as maiores grandes economias do mundo. Isso aí está como se fosse a verdade absoluta. Essa ameaça do comunismo, nós não temos comunismo em lugar nenhum no mundo. Tem um país comunista, deve ter 2 ou 3, olhe lá. Comunismo na exceção, na tradução perfeita do que é o comunismo hoje. E todo mundo fala ameaça do comunismo. Que ameaça do comunismo, gente? Aonde? Não existe.
Em lugar nenhum do mundo, e toda hora tem isso, tem carreata na rua, tem gente pedindo, o comunismo tem que ser tratado como crime no Brasil. É um absurdo. De onde vem isso? Fake news. Ninguém vai estudar a realidade do mundo econômico. A China não é comunista. Ela fala que é, mas não é comunista, gente. Comunismo com capitalismo, eu nunca vi isso na minha vida. Mas todo mundo acha que é uma verdade absoluta. Por isso que eu falo que o jornalismo hoje em dia, que foi a pergunta que você disse, para mim acabou. Todo mundo é jornalista. Mas a questão do comunismo... Infelizmente. Não é o comunismo... O comunismo é apenas um nome que se deu para um medo interior, né? Uma coisa interna que cada um tem. Não vou dizer um medo, mas é algo dentro da cabeça, do coração de cada um, que a gente projeta no outro ou em algo externo como uma ameaça. E isso não é uma coisa de agora, isso sempre existiu, né? Sempre existiu. A história está cheia de exemplos aí, né? Uma vez foi os judeus, né? Os judeus vão acabar com a sua vida, né? E aí depois a gente viu o que aconteceu. Então, sempre na história, alguém precisou culpar um movimento ou uma ameaça, um fantasma, um inimigo invisível para justificar os seus próprios demônios internos. Mas, aliás, o Mauri, a gente está inclusive combinando aqui uma live com psicólogos, né? Para falar sobre... não sobre o comunismo, né? Sobre... esses medos específicos. Mas, os medos comuns. Mas para falar sobre esses medos do dia a dia, o que a quarentena está despertando aqui em nós, né? Porque o confinamento, a gente está acostumado a ir para a rua, a gente é movido pelo hábito, né? De todo dia. Imagina o sujeito, um senhor lá de 70 anos, né? Que todos os dias ele faz a mesma coisa durante 59 anos da vida dele. De repente ele tem que parar de fazer aquilo que ele está fazendo, né? Qual que é o impacto na vida dele, mentalmente, emocional? Semana que vem talvez a gente faça essa live, né, Mauri? Pois é, na verdade nós faríamos dentro do roteiro nosso, dentro da pauta nossa, estaria essa live com eles. É um grupo que foi criado por psicólogos da cidade, Próspero, que chama Psicompaixão. E eles... Pois é, e eles estão fazendo um trabalho legal via redes sociais. Eu não vou dar tanto detalhe, porque eles vão falar, não vou dar spoiler, ainda mais que eu trabalho com cinema, mas eles criaram um grupo de trabalho para atender, nesse período da pandemia, pessoas que estão agoniadas em casa ou estão demasiadamente preocupadas com a situação. Então, são psicólogos que estão fazendo um atendimento online para pessoas que estão preocupadas demais com a pandemia, tanto na questão da saúde quanto na questão econômica. É um trabalho muito legal. Seria hoje, eles gentilmente aceitaram a trocar, porque na tarde de ontem foi publicado esse decreto, e a gente então conversou com o pessoal do comitê. O comitê viria para explicar mais detalhes, tirar essas dúvidas todas, que eu garanto que a maioria das pessoas tem. E aí os psicólogos o grupo ficou para a semana que vem, para terça-feira que vem, e por fim não fizemos nem o psicólogo, nem o comitê, porque veio o decreto do Ministério, a recomendação do Ministério Público, que é uma outra coisa que nos remete de novo à questão política no Brasil, que nós esperávamos que os poderes no Brasil, respeitando a autonomia de cada um deles, desde a Revolução Francesa, mas que os três poderes trabalhassem em harmonia. É isso que a gente espera há muito tempo. Poxa vida, se tem um comitê, se foi feito ontem um decreto, por que será que não convidaram o Ministério Público? O Ministério Público não pôde participar desse comitê para ali sugerir, para não criar mais essa, vamos liberar, agora não vamos liberar mais, vamos liberar parcial, agora já não libera mais. Eu acho que poderia ter um pouco mais de harmonia entre eles, né? Entre o executivo, o legislativo e o judiciário, principalmente nesse momento de pandemia, como a gente tem percebido. De novo, eu acho que a grande maioria das pessoas entendeu. A gente está sendo muito incisivo aqui para uma pequena parte da população que não entendeu por diversos motivos. Mas eu tenho visto em muitas cidades, até em estados, políticos que são tradicionalmente de ideais diferentes, trabalhando junto em prol da saúde da população. E é a primeira prioridade mesmo, trabalhar a saúde. Ninguém está descartando ou esquecendo a questão econômica, mas primeiro a saúde,
num segundo ponto, ou quase simultaneamente, a economia. Nos países que nós vimos, claramente, aqueles que não se trataram, não se cuidaram no começo, como Itália, como Estados Unidos, que estão colhendo, Espanha, colhendo os frutos que agora colhe, no momento que começaram primeiro preocupando com a saúde, mas imediatamente deram um respaldo para a população, um respaldo econômico. O respaldo econômico, nesse momento, é realmente os governos liberarem recursos direto para a pessoa que está precisando. A pessoa precisa comer, no mínimo, precisa pagar o aluguel. E essa garantia nós não tivemos em nenhum momento. Nada do governo federal, o estadual não houve pronunciamento nenhum, e o municipal também não houve um trabalho em comum disso. Não sei então, o que dizer. Essa é a grande questão que tem que ser discutida, viu, Mauri? A gente começou falando do problema do isolamento, do contágio, das máscaras, que tudo é uma coisa básica. Mas a gente já tinha exemplo lá de fora, né? Da Itália, da Espanha, da China, Coreia, por aí afora vai, França, Espanha. E aqui demorou um pouco para a gente seguir o que estava sendo feito lá, para evitar o que aconteceu lá. Ser mais rápido, ter depois uma agilidade um pouco maior. E, paralelo a isso, a questão econômica, que é fundamental ser discutida. Esse decreto que flexibilizava hoje, né, o comércio, algumas atividades econômicas em Guaxupé, como você disse, não sei se o Ministério Público participou ou não, mas, assim, ele já vinha sendo discutido, né? Não foi decidido ontem isso e foi publicado e acabou, eu imagino. Se já vinha sendo discutido, os comerciantes ou o pessoal da cidade que tem atividade econômica, que depende disso, já estava também se preparando para a volta, né? Para a liberação. Então, por exemplo, um pequeno restaurante comprou lá os alimentos para produzir coisas mais rápidas, assim, que você vai perder um alimento, você vai perder daqui 2 dias, se você não... Né? Então, assim, muita gente investiu ou não sei. Aí não estou dizendo que investiu, mas, assim, muita gente que se preparou para a abertura do comércio e de algumas atividades econômicas fora do comércio, certamente vai ter um prejuízo hoje a partir dessa decisão do Ministério Público. Um pouco mais, aumentar um pouco mais o prejuízo. Por isso que volta naquela questão sua que você disse que precisava um pouco mais de harmonia aí dos poderes para poder discutir isso. Não baixa um decreto e vem e caça o decreto. Num momento é interessante pela questão do isolamento social, que é fundamental nesse momento no Brasil. Mas também tem que discutir o outro lado. Não pode chegar, acabou e bom. Eu acho que falta ainda um pouco, não sei se é assim, inexperiência, a surpresa de uma doença tão violenta como essa, tão devastadora como essa, e pega um pouco todo mundo de surpresa, mas eu acho que ele já deveria ter aprendido o que aconteceu lá fora, já ter se preparado mais para cá, né? No caso aí de Guaxupé, desse decreto de hoje, e depois a intervenção do Ministério Público, para ter um entendimento um pouco mais claro, senão a gente vai ficar naquele vai e volta, enquanto isso, a gente está sofrendo aí a população. Eu tenho, Próspero, desculpa, Caetano, eu tenho uma opinião muito pessoal, e a minha opinião é que o Comitê de Prevenção de Combate ao Covid em Guaxupé, o prefeito de Guaxupé, eu tenho elogiado o trabalho deles. Eu acho que o trabalho tem sido, primeiro mesmo, em prol da saúde. Eu acho que é exatamente isso que a gente estava falando. Acho que só essa harmonia entre os poderes tem que existir. Eu imagino que esse decreto ele poderia, em algum momento, eu acho que é a dúvida que a gente ia tirar hoje, né? Eu acho que para chegar nele, com certeza haviam estudos, haviam orientações para se liberar, e entendi que é uma coisa muito gradual e que, dependendo da situação, como desenvolvesse, poderia voltar, inclusive, ao lockdown total. Mas falta, além dessa harmonia, aquilo que nós conversamos no começo também, um pouco mais de clareza, um pouco mais de informação para que as pessoas tenham um norte para se guiar, até para se prepararem, ou para se preparar para uma reabertura, ou se preparar para um fechamento mais a longo prazo, um planejamento. Não percebi, não vi, de repente existe, mas não consegui ver uma movimentação, uma articulação da Câmara Municipal, não vi uma articulação da Associação Comercial, a não ser ouvindo um lado particular de um de outro, quero abrir, preciso abrir. A gente sabe que todo mundo precisa da receita, mas
nesse momento, não é assim ao Deus dará, precisa ver toda a situação que está passando. Desculpa, Caetano, eu te cortei. Não, eu só ia falar sobre uma notícia que saiu agora à tarde, né, que o Brasil passou a China. Ontem já havia passado em número de mortos, hoje passou em número de casos oficiais. O Brasil já passou a China, a gente está na posição número 10 do ranking mundial do coronavírus. E uma outra notícia que tem a ver com o Guaxupé, não tem a ver com o Guaxupé especificamente, mas serve como inspiração para o Guaxupé, que o relaxamento da quarentena aqui no estado de São Paulo só vai ser autorizado em cidades com 30 mil habitantes ou menos. É uma matéria que saiu agora há pouco no UOL. Relaxamento da quarentena não deve sair para a capital nem cidades médias, né? Então, se Guaxupé fosse uma cidade do estado de São Paulo, não haveria esse relaxamento se Guaxupé fosse uma cidade paulista. Aí diz aqui a notícia que nessas cidades com menos de 30 mil habitantes, as óticas deverão ser autorizadas, as academias e os restaurantes não. Academias e restaurantes não. A cidade ainda vai precisar cumprir 3 critérios: alta adesão ao isolamento, ter leitos de UTI nas redondezas e nenhum caso confirmado. Isso é importante também, né? Mais um quesito que Guaxupé não preencheria, que Guaxupé tem 3 casos até agora, 3 casos confirmados. Cidades médias e grandes permanecerão com as restrições atuais. As regras finais que vão balizar a retomada de parte das atividades em algumas cidades serão divulgadas na sexta-feira da próxima semana. Então é uma antecipação dos detalhes que ainda vão ser divulgados sobre o relaxamento. Todo mundo aqui em São Paulo, né, Próspero, esperando o dia 10 de maio, que aqui vai ser, ou então seria, né, na imaginação de muita gente, uma abertura geral, mas pelo visto vai ser uma questão muito lenta, né? E com essa notícia agora, apenas as cidades com menos de 30 mil habitantes, vai ser muito mais devagar do que as pessoas estavam esperando. Até porque a curva está em franca ascensão, né? Então, os governantes levaram um susto, né, dos 2 dias para cá, quando se mencionou da possibilidade de abrir, de flexibilizar o isolamento, aí quando a curva começou a virar uma reta para cima, as pessoas começaram a ficar assustadas, os governantes, falando, peraí, não dá para relaxar justamente agora, né? Vamos segurar um pouco. Eu vejo até uma insanidade total aqui, que é um pouco da minha área, o futebol querendo voltar, a federação, a CBF, o próprio governo, o Bolsonaro pedindo para o futebol voltar nesse momento, porque é uma situação, mesmo com portões fechados, gente, é uma coisa absurda. Então, assim, o relaxamento assim, seria a última coisa a ser discutida neste momento, a última coisa a ser discutida. Acho que teria que ser discutido neste momento como ajudar as pessoas. Aí eu estou falando da questão de sobrevivência, não é nem na saúde, sobrevivência mesmo, ter um dinheiro para poder se alimentar, cuidar da sua saúde. E essa teria que ser discussão mais imediata e com medidas mais rápidas, não um decreto para daqui 10, 15 dias, não teria que ser já. Isso aí, não só do governo federal, como do governo estadual, mas também dos próprios municípios. Então, o que a gente tem que fazer para chegar o dinheiro na mão de quem está precisando nesse momento, que não tem como trabalhar? Isso aí engloba todo mundo, não é só o desempregado, o informal, é todo mundo que eu estou dizendo, para poder sobreviver. Isso aí que seria que ser discussão imediata, e não relaxar. Relaxamento, eu acho que seria um crime, para ser a palavra mais exata, um crime. Isso é uma carnificina, se a gente liberar as pessoas saírem para a rua, como estava se imaginando até há pouco tempo. Eu acho que se a gente tivesse que deixar uma proposta de uma solução mais clara, acho que a primeira linha seria a saúde. O que nós temos que fazer com a saúde? Os exames, a garantia que os exames funcionam, garantir que as pessoas tenham acesso a esse exame, os equipamentos de segurança para os agentes de saúde, o número direito às UTIs, os respiradores, os hospitais de campanha. Esse é o primeiro passo que deveria ter sido dado lá atrás, quando começou o isolamento, mas ainda está em tempo de fazer. Um segundo passo, aí a questão social e econômica, garantir renda mínima às pessoas. Aí o Suplicy ia adorar essa discussão de renda mínima, que é o ícone da vida dele. Mas teria que garantir renda mínima para todo mundo. Os governos teriam que apresentar programas de garantia de renda mínima. E depois disso controlado, aí se discutiria
a reabertura, até porque os especialistas de todo mundo, praticamente que unanimemente, preveem que a pandemia se estende, e nós conversamos há pouco tempo com o Dr. Edson Leite, se estende há mais de um ano, desde quando começou, lá em janeiro, a mais de janeiro do ano que vem. O próprio governador de Minas Gerais, há pouco tempo atrás, já decretou estado crítico o Carnaval de Minas Gerais para o ano que vem. Então, enquanto não existe um tratamento seguro e eficaz ou uma vacina, o vírus vai continuar circulando. Até pouco tempo atrás, até 2 semanas atrás, acreditava-se na condição de que quem já tivesse tido a doença não se contaminaria de novo. Hoje já não tem essa certeza. Já existem casos de pessoas recontaminadas. Ou seja, como se fosse pegar a doença pela 2ª ou 3ª vez. Então, isso é muito complicado. Enquanto não houver um medicamento eficaz ou uma vacina, o vírus vai continuar circulando de forma mortal como está. Então, os segmentos deveriam seguir essas orientações. Não, claro. Você vê que o mundo inteiro, os pesquisadores, cientistas, os analistas, especialistas estão estudando esse vírus já há uns 4, 5 meses, o mundo inteiro, não é o Brasil, os Estados Unidos e a China, o mundo inteiro está. E cada dia se descobre uma coisa nova e uma tentativa. Se o mundo inteiro está discutindo, e a única coisa que o mundo recomenda, o mundo inteiro, não é Guaxupé, Brasil, São Paulo, é isolamento e cuidado com a saúde, testes, testes mais testes, e isolamento. Por que a gente vai pensar em relaxar agora, neste momento? Então, essa é a discussão. Não vejo motivo nenhum. Se todo mundo está... mas a Alemanha começou a liberar, mas eles já estão mais avançados. Nós não, nós estamos no começo. Né? Então, acho que essa não deveria ser a discussão de momento. A discussão de momento é cuidar da saúde, como você bem disse. Mas, paralelamente a isso, já que providências vamos tomar para a questão econômica. Muito bem. Bom, gente, vocês querem falar mais uma coisa para amarrar essa conversa aqui? Eu só tenho uma dúvida aí, aproveitar que o Mauri está em Guaxupé, nós estamos em São Paulo. A gente sabe que Guaxupé tem uma força muito econômica com café. Eu acabei de ler uma matéria aqui que, por enquanto, a pandemia ainda não atingiu o setor cafeeiro, que eles estão um pouco mais tranquilos, aliviados com a situação, mas prevendo que isso vai acontecer. A cooperativa que movimenta milhões e tem um tráfego absurdo de caminhões para lá e para cá, assim, será que está tendo algum cuidado especial, a prefeitura junto com a cooperativa, um movimento? Porque você vê a quantidade de caminhões que chegam para transportar esse café de Guaxupé para os portos, para as regiões de onde o café vai sair do Brasil, é muita gente de fora que está circulando, muita gente que vem. Muita gente que vai tomar um café num lugar mais perto, vai comprar um pão, não sei. Eu estou falando como leigo, daqui, olhando de longe, à distância. Né? E a cooperativa tem além do poder financeiro muito grande, ela tem um poder psicológico muito grande em cima da cidade, né? De liderança política, muita coisa. Então, seria interessante, nesse momento, a própria prefeitura e uma sugestão até de uma live aí, mais tarde, com a cooperativa, para saber que ações que ela está tendo, como que ela está se comportando, como é que ela está controlando tudo isso e que o que ela pode ainda ajudar com a cidade, não só a questão financeira. O que ela pode ajudar, não sei se ela tem um galpão disponível para ajudar, um hospital de campanha, não sei, estou aqui chutando. Só falando da pujança que é a cooperativa, do símbolo que ela é para a Guaxupé e região, né? Se ela poderia estar também atuando mais firme, até porque as notícias que eu tenho acompanhado à distância de Guaxupé, em nenhum momento, a não ser doações, essas coisas, eu vi uma atuação mais forte da cooperativa nesse sentido. Eu aproveito aqui para até elogiar, como o Mauri falou, o trabalho da prefeitura com esse isolamento, que começou lá bem quando todo mundo ainda estava meio tateando, a prefeitura foi muito firme e talvez o resultado daquele começo do isolamento seja dos pouquíssimos casos em Guaxupé e nenhuma morte ainda. Acho que esse isolamento, até o Dr. Edson falou numa última live, aí, que ele foi fundamental para a gente não ter uma expansão muito grande do contágio na cidade. Então, a prefeitura, num certo momento, agiu certo,
né? Espero que continue assim, esse comitê conte com mais participação de mais das grandes forças da cidade para poder enfrentar isso aí de frente e também não deixar as pessoas aí na dependência dos R$600 lá do governo e fazer filas imensas na Caixa Econômica. Próspero, quando nós pensamos na live e fazê-la em transmissão regional, né, nós pensamos, claro, começando com a página do cinema, que recebe um público grande da região, mas também, principalmente, reconhecendo o Hospital de Guaxupé, a Santa Casa de Guaxupé, que atende as cidades da região, Guaranésia, Juruáia, São Pedro da União. Então, nós propusemos levar essa informação para toda a região, além da Santa Casa, também a Guaxupé, que acaba interferindo na vida de todo mundo. E como você bem disse, é uma liderança social e política para toda a região. Eu vi um jornal interno que eles fazem para os cooperados, com orientações do que eles estão fazendo e orientações para a colheita. Soube que o escritório está com trabalho de home, está com trabalho para quem necessariamente precisa ir em distanciamento, mas liberou bastante gente para trabalhar em casa, mas não sei muito mais detalhe. Fica uma dica legal, a gente vai entrar em contato com eles para tentar convidar para vir para uma live ou, de repente, passar um informativo, porque seguramente a informação passada pela Guaxupé será de interesse das cidades da região como um todo, né? Como Juruáia, como Muzambinho, como Nova Resende, como São Pedro, Bom Jesus, Monte Santo, Aceburgo, Guaranésia, tem todas as cidades dessa nossa micro-região. É uma boa dica, nós vamos entrar em contato com eles para tentar convidá-los a vir participar. Muito bem. Pessoal, então é isso aí. Hoje a gente ia fazer uma live para conversar com os secretários da Prefeitura de Guaxupé e minutos antes da transmissão, inclusive o Luiz Próspero ia participar fazendo perguntas, né? E foi até interessante que hoje o perguntador virou comentarista aqui, né? E com toda a propriedade. Que não é bem a minha... Que não é que eu gosto de perguntar, viu? Não, mas você tem muita história para contar. A sua visão de mundo é uma coisa muito interessante, foi muito legal. Eu acho que a gente teve um bate-papo muito rico aqui, né? Não só com o Luiz Próximo, mas também com o Mauri Palos, que é quem está encabeçando essas lives aqui. Mais uma vez o Mauri participando com a gente. E hoje nesse papo um pouco mais informal aqui, mas que prendeu a atenção de muita gente que está comentando, que está assistindo aqui pela página do Cine 14 Bis e que está ouvindo a gente pela rádio comunitária nesse momento, às 6h58 pela 87 FM. Queria agradecer também as páginas que são parceiras aqui dessas nossas lives, a Quatro Vozes, a Rede, Clube Guaxupé, Correio Sudoeste, Denise Madeira, Dr. Everton, Doutora Laís Ferreira da Silva, Dual Comunicações, Fórmula Certa, Gisele Bileia, Jornal Jogo Sério, Megusta, Município de Nova Resende, Muzambinho.com, Portal da Cidade, Prefeitura de Juruáia, Rádio Clube, Rádio Comunitária, Santa Ajuda, Santa Casa e Unimed Guaxupé. Luiz Antônio Prósperi, muito obrigado pelo proseio aqui, foi muito legal e vamos marcar uma próxima aí. Só explicando aqui que a gente não fez, para quem ligou a live agora, a gente não fez a live com os secretários, com o Arthur, a Daniela e o Rafael, porque o decreto caiu, né? Minutos antes da live o decreto caiu, por uma iniciativa do Ministério Público, que entrou com um pedido de suspensão desse decreto que flexibilizaria as regras da quarentena em Guaxupé. Então volta a valer o decreto anterior. Vale a pena, quem está assistindo a gente agora, voltar o vídeo no início, assim que ele tiver publicado, e assistir a fala do Arthur Gonçalves, que é o secretário de governo. Ele com máscara lá fala sobre a suspensão do decreto e os motivos e a penalidade que os responsáveis pelo decreto, as penalidades que eles sofreriam caso o comércio fosse reaberto em Guaxupé. Então, o comércio em Guaxupé não vai ser reaberto, volta a ser como era antes. É isso? Então tá. Obrigado, Prósperi. Obrigado, Caetano, Mauri, foi um prazer muito grande participar da live, espero participar outras vezes, mas como perguntador, não como comentarista. Aproveitar para mandar um grande abraço para meus familiares todos em Guaxupé, estou fechado aqui em São Paulo, não posso nem visitá-los. É o terceiro feriado da manhã, né? Teve o da Páscoa, teve o de Tiradentes, amanhã 1º de maio, que certamente eu estaria lá com a minha esposa e meu filho para revê-los, mas infelizmente não vai dar, ou felizmente pela gente cumprir essa quarentena.
Mas aproveitando para dar um grande abraço a todos e aos amigos e todo mundo de Guaxupé, que afinal de contas é a cidade do nosso coração. Aliás, você tem um cenário maravilhoso aí na sua sala, né? É verdade. Então, esse quadro foi a minha saudosa tia Arlete Simone, né, artista da cidade, professora. Ela pintou a meu pedido a capa do disco Clube de Esquina, o primeiro, né? E ela pintou em 1986. Foi logo que eu estava entrando no jornal, já estava uns 2 anos no jornal. Eu pedi, ela fez, pegou a capa do disco, né, e fez esse quadro para mim. Lembrando que o disco era uma coisa muito importante no nosso momento aí de Guaxupé, da juventude, a época de universitário. Marcou muito a nossa geração, né, que tinha muitos músicos, tem, né, muitos músicos, poetas, jornalistas, escritores e tal. E esse disco do Esquina sintetizava muito, né, o nosso pensamento naquele momento. E aí a minha tia fez essa homenagem, que eu tenho como uma recordação especial dela até hoje. Belíssimo quadro, parece uma foto, né? Você não fala que é um quadro, a gente acha que é uma foto. Muito bonito. Esse quadro aqui também é de uma guaxupeana. Esse quadro aqui é da minha mãe, da Leia, né? Que fica, tá fazendo parte aqui do cenário também. Muitos anos esteve com a minha tia lá, a tia Arlete. Olharam juntos. É isso aí. Mauri Paulos, valeu então, Mauri. Eu tenho um quadro, mas eu tenho ali uma estatuazinha de um bastião de Folia de Reis do Sr. Arquimedes, também aqui de Guaxupé. Olha só. Que ele fez uma pequena escultura de bastião, que presenteou alguns anos atrás. Caetano, Próspero, obrigado pelo convite e participação. Eu tenho até pedir desculpa aí aos internautas, que geralmente eu trabalho em bastidor. Acho que ficaram algumas perguntas aí. Espero que a gente, de alguma forma, tenha respondido todas. Quero agradecer a participação do Marcelino, da Jaque, Dinha, Isabel, o pessoal que participou no Facebook, Bruno. E na próxima vez a gente tenta. A Leia, que a Leia está aqui, ó. Mandando um abraço também, hein, Caetano? Chamou a gente de meninos, ó. Meninos. Pois é. Isso é bom, hein? Obrigado a participação de todo mundo, foi bacana mesmo. E tem alguma informação, Caetano, que eu queria também explicar, acho que até para concluir, a gente podia ter falado mais no começo, mas as situações da cidade, da região, próximo. Guaranésia, seguindo as recomendações do protocolo de Minas também, e não sei detalhes de todo o plano, mas fez uma reabertura, mas uma cidade de 20 mil habitantes, fez uma reabertura já essa semana, Juruáia também fez, Muzambinho também fez, Passos fez já um tempo atrás, que são as cidades da região que eu sei de informações que já reabriram gradualmente o comércio, mas todos seguiram o mesmo protocolo do Ministério do Governo de Minas, restringindo uma série de atividades. Então, na próxima live, o Caetano ficou para a semana que vem, certo? Na terça-feira, isso aí, isso. Às 18 horas, com o grupo Psicompaixão. Tá falado, tá combinado. A gente se encontra lá. Pessoal que assistiu, obrigado. Até a terça, então, às 6 horas aqui no Facebook, também no YouTube. E também na Rádio Comunitária e nas páginas que retransmitem a gente.